Bom, então aqui nós falávamos da definição do que são ações. Valor nominal, que é o valor de emissão, valor de face, ou o valor que nós aceitamos pagar pela ação, com a expectativa de ganhos naquela empresa. Então, a empresa ela pode vender muito e ter um ganho, mas também podemos ter a situação inversa. Tá? Aqui, esse primeiro aqui que eu vou abrir para vocês, essa matéria, ele é uma matéria, eu estive lendo recentemente, dia 10 agora de abril, eu vi essa matéria, que eu quando vejo alguns sites que têm de investimentos, eu acho interessante. Então, eu estava vendo isso aqui e recebi essa informação. Ações da CVC, dia 10 de abril agora, caíram de R$ 60 para 10. Será que é interessante vender, investir nessa empresa nessa hora? Então, essa era a chamada dessa matéria. Então, talvez fosse interessante nós comprarmos esse valor da ação dessa empresa nesse momento, porque no momento ela vai ter que subir de novo. Mas a questão toda é, com essa nossa situação de indefinição, será até quando isso vai permanecer desse jeito? Então, por essa razão, como todo negócio envolve risco, nós não sabemos o que pode acontecer, mas o certo é que a ação dessa empresa caiu. Será que nós conseguimos ter ganho na venda dessas ações? Certamente que não. Então, aquele caso que nós vimos anteriormente, de uma ação de R$1 vender a R$1,30, aqui é outra situação, exatamente ao contrário. Tá? Vou voltar para a anterior. Aqui temos outras notícias também falando sobre esse movimento econômico. Vamos ver aqui o que. CVC perde 1 bilhão em valor de mercado após perspectiva ruins após terceiro trimestre. Isso aqui, novembro de 2019. Tá? Então, são informações importantes, não, voltando ao que nós comentei agora há pouco, não nos interessa somente se eu sei fazer a contabilidade, isso é de extrema relevância, mas de nada vai me servir se eu tiver alguma informação e não souber como aplicá-la. Eu posso fazer a contabilização dessa empresa ou eu posso me beneficiar enquanto investidor. Então, ou eu posso ser funcionário de um fornecedor da empresa, eu posso avaliar a situação da empresa, eu posso ser um gestor. Qualquer situação, nós podemos nos apropriarmos dessa informação para a nossa atividade. Tá? Então, por isso que é relevante a gente saber dessas informações, não somente o fato de saber contabilizar, nós precisamos saber contabilizar, mas efetivamente, o que eu faço com essa informação na minha vida pessoal ou da minha empresa. Tá? Então, algumas situações que fazem com que as ações da empresa possam subir ou cair, no meu caso agora, voltando mais um exemplo dessa empresa, o coronavírus foi um dos fatores que fizeram com que as ações dessa empresa caíssem, porque ela lida com o produto dessa empresa são as viagens de turismo, e se não tem, ninguém pode sair de casa no mundo inteiro, não tem como vender isso para ninguém, pelo menos neste momento. Então, por essa razão, as ações da empresa tiveram caída muito substancial, conforme vimos naquele outra matéria. E eu procuro sempre ver alguns sites que sejam confiáveis, né, para que a gente possa ter uma convicção de algo real. Tá? Não ficar preocupado com fake news, tem que procurar fontes fidedignas para nos cercarmos. Então, uma vez que eu tenha esse último aqui é coisa rápida, só para mostrar para vocês o gráfico de como se comportou o valor das ações dessa empresa. Tá? Então, uma coisa que assusta, né? Aqui temos o gráfico de valor de cotação da empresa, no caso da CVC, na Bolsa de Valores de São Paulo. Olhem como que ela caiu substancialmente, de novembro até agora, 23 de março. Chegou a 9,22. E eu não vou comer comida com ela agora, porque se botar marcado, ela vai ficar comendo a gente. Né? Chama um bombonzinho pro senhor. Tá? Oh, filho, então, a empresa ela pode voltar a se recuperar. Isso é a máscara da... Não. Ah, é? Mas ela aqui na...
Então, ela pode se recuperar, tá? Mas é uma coisa que tem que ser observada, tá? Mas é possível isso aqui. Então, voltando ao que nós estávamos fazendo, uma vez que a empresa ela conseguiu, naquele exemplo anterior, vender cada ação com mais de 30 centavos, o lançamento da venda das ações, o dinheiro vai para o banco no total de 65 mil, 50 mil relacionado às ações, tá? É o capital, e aqueles, aqui faltou uma asinha aqui embaixo, tá? Foi uma falha minha, e o outro valor que foi creditado foi aqueles 15 milhões o AS da emissão de ações. E esse valor aqui vai estar lá também dentro do patrimônio líquido, com um título de reserva de capital, a AS na ação da emissão de ações. Gente, está aí tranquilo? Podemos avançar? Ok. Então, vamos lá. Opa, tinha muito aqui. Então, bom, aqui, antes de avançarmos, aqui nós vamos falar sobre o patrimônio líquido das empresas. Eu trouxe para vocês aqui, eu sugiro que vocês, sempre que puderem, deem uma olhadinha, consultem, tá? Por exemplo, nesse link, ele vai abrir as demonstrações financeiras da Grendene. Eu escolhi aleatoriamente algumas empresas. Nessa demonstração, por exemplo, nós temos a parte do ativo, circulante, do não circulante, temos o total do passivo, e lá no passivo tem um grupo de contas aqui, dividendos e juros de capital, sobre capital próprio, a pagar. Isso aqui tem a ver com o que nós vamos ver agora. As empresas, se vocês olharem na internet, empresas que pagam dividendos, empresas que pagam juros sobre capital próprio. Esses valores que nós estamos vendo aqui, que eu estou evidenciando, é o valor que as empresas distribuem os lucros aos acionistas. De que maneira? Dividendos e juros sobre capital próprio. Onde nós vamos ver isso aqui? No balanço patrimonial da empresa. Então, esse valor, uma vez que ela defina, como vamos definir daqui a pouquinho, ele, depois de calcular, ele vem aqui para o passivo circulante. Por que razão? O passivo não são as obrigações. Então, nesse grupo de contas, contém as obrigações da empresa para com os acionistas. Tá? Então, a empresa tem que pagar, ela vai devolver agora, vai remunerar, na verdade não é devolver, ela vai remunerar os sócios com uma fração do lucro que eles obtiveram. Se tiveram lucro, é porque tiveram uma boa gestão do negócio. E esse valor, a legislação assim determina que, por proteção, ou como proteção aos acionistas, ainda mais os minoritários, que não têm o poder de decisão na gestão da empresa, eu só comprei ação. Mas como é que eu vou lá determinar alguma mudança na gestão da Grendene, por exemplo? Se eu tenho lá um lote mínimo de ações da Petrobras. Então, para evitar que nós tenhamos algum prejuízo, a legislação determina que as empresas sejam obrigadas a distribuir, no mínimo, 25% do lucro líquido para os acionistas. Então, todo ano teve lucro, apurou lucro, a empresa é obrigada a distribuir, no mínimo, 25% aos seus acionistas. E vamos ver daqui a pouquinho como calcular. Então, vai pagar através de juros, ou de dividendos, ou juros sobre capital próprio. Então, juros são as remunerações. Nós vamos remunerar os acionistas. Tá? Então, já vamos adiantando que a legislação fala em mínimo de 25%. Caso a empresa seja omissa no seu estatuto, então, quando a empresa ela vai se constituir, ela define a sua constituição através de um contrato social, no caso das empresas limitadas. E no caso da empresa sociedade anônima, ela vai ser constituída através de um documento denominado estatuto. Lá no estatuto, ela vai definir todas as suas regras de convivência, de direitos e deveres de ambas as partes, né? E ali ela vai definir quanto que vai distribuir de sócio. A Assembleia vai definir quanto que vai ser distribuído aos sócios a cada ano. Se por alguma razão a empresa se omitir naquele sentido ali, ela esqueceu, foi um lapso ou intencionalmente, qualquer que seja o motivo. A Lei 6.404, ela fala o seguinte: se a lei assim o fizer, ela se obriga a distribuir a metade dos lucros líquidos
aos seus acionistas na forma de dividendos. Então, se ela deixar de mencionar, ela tem que dividir a metade do que sobrar para a empresa, do resultado, do lucro líquido. Tá? Então, mínimo de 25%. Se ela for omissa, ela tem que distribuir a metade para os seus acionistas. Lembrando que o que ela não tiver de reserva, lá na reserva de lucros, lá embaixo, ela tem que distribuir aos seus acionistas. Tá? Então, como garantia, como direito, porque antes o que acontecia? Era comum aquelas empresas familiares. Então, as empresas familiares eram muitas. Então, com a questão, com o advento da globalização, é mais fácil agora você ter recursos através dos acionistas. Então, com isso, muita gente que investia em poupança, investia em outras coisas, passaram a investir em ações. Eu ainda não fiz, mas eu espero um dia também passar a ter esse tipo de comportamento. Mas é interessante que a poupança da população migrou para as ações. Então, como são muitos acionistas, a legislação, em garantia do direito dos acionistas, fez esse tipo de situação. O que você não reservar para a segurança da empresa, como nós falamos da reserva legal, vamos ver de novo daqui a pouquinho, você é obrigada a distribuir aos acionistas. Tá? Então, o que não está reservado tem que ser distribuído aos acionistas, não pode ficar parado numa conta de lucros acumulado. Isso nesse livro que você mostrou agora há pouco, se você observar, lá você vai ver ainda lucros acumulados, lá no patrimônio líquido, no caso da lei das SAs, a lei 6.404. Hoje, não pode mais. Tá? Então, essa é uma mudança substancial em proteção aos acionistas, de forma que eles tenham interesse. Se a lei determina que a empresa distribua comigo todo o lucro, parte do lucro que ela teve, vai distribuir aos acionistas, eu posso ter mais interesse em investir na empresa. Maior investimento, maior negócio que a empresa pode fazer, e é uma bola, é uma máquina. Quanto maior o recurso, se ele for bem empregado, ela pode ter resultados melhores. Tá? Então, nessas demonstrações contábeis, aqui eu acho que vale a pena a gente olhar, não nos limitarmos a olhar somente as demonstrações que vemos nos livros. Tá? O que vamos ver aqui foi feito da mesma forma que a gente vê em sala de aula. Do mesmo jeito, vamos observar caixa, estoque, tudo igualzinho, tá? Do mesmo jeito. E aqui embaixo, no passivo, tem as obrigações da empresa, com essas contas de dividendos e juros de capital próprio, tá? E lá no patrimônio líquido, aqui tem capital social realizado, ou seja, os acionistas, os sócios entregaram todo esse dinheiro à empresa. Reserva de capital. Provavelmente, eu não sei se ele permite que a gente abra a esse nível de detalhamento. Talvez sim. Eu não tive essa curiosidade ainda. Aqui nós vamos encontrar, provavelmente, aquele ágio na emissão de ações. Ações de tesouraria, nós comentamos semana passada. Reserva de lucros. Lucro, reserva legal, uma delas que vamos falar de novo daqui a pouquinho. Ou seja, tudo isso está ali dentro. Aí alguém olhou assim, mas aqui, lucros acumulados, tem saldo. Seria um contrassenso que eu acabei de falar agora há pouco. Mas se nós olharmos aqui em cima, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre... Professor? Oi, diga. A tela está aparecendo para a gente só dos links, hein? Não abriu não. Não. Desculpa, eu achei que eu cliquei no link, deixa eu colocar novamente, que é uma página do... Achei que ele tivesse aberto a... Vamos ver aqui, se ele vai abrir agora. Eu estou aqui, crente que eu estou mostrando o balanço patrimonial da... Estou vendo você falando. Podia ter me interrompido antes. Mas vamos lá. Qual foi? O Grandene. Vamos ver se vai abrir aí. Abriu para vocês agora, Grandene? Não, acho que o senhor tem que trocar a tela. Tá, stop e vamos lá. Continuar. Ainda abre o... Agora, estão vendo? Não, ainda abre o... Não, ainda não. Porque para mim já abriu aqui e como ele está na tela para passar para vocês aqui, eu estava acreditando. Tem um lance que você troca a tela.
Então, eu interrompi agora. Vocês estão me vendo por inteiro, né? Sim, sim, certo. Nesse momento, eu vou projetar aqui, vou voltar na nossa apresentação. Agora está aqui o PowerPoint. Página... Isso, a página com os links. Não foi a tela? Não, porque está projetado só o PowerPoint, não a sua internet. Só a página de internet. Mas antes vocês tinham visto não foi isso? Deixa eu então, peraí. Mas antes vocês viram as outras telas, não viram que eu tinha apresentado a vocês ou não? Não. Você só está vendo o PowerPoint. Não tinha até me alertado antes. Eu pensei que tinha... à medida que eu estava colocando para vocês... Vamos ver aqui, então. Tá, vamos lá agora. Agora vai. Agora foi, né? Vocês estão vendo aí, gente? Agora foi. Então, beleza. Ótimo. Não, legal. É porque de ontem para hoje eu percebi algumas alterações no aplicativo. Até então consegui escrever com a caneta ali. Ontem eu tentei numa outra turma, não consegui. Então, alguma coisa, com mudança, está vendo há um dia. Então, aqui, como está mencionando, aqui nós temos demonstração financeira da Grendene, tá? Nesse link que eu coloquei no material para vocês aí, vocês terão acesso a ele, tá? Então, ao clicar, vocês verão aqui tudo que a empresa tem que pagar. Aqui, ó, nós estamos vendo o ativo, o grupo de contas do ativo, grupo de contas do passivo. Quando olha o passivo, nós vamos ver aqui obrigações da empresa. Dividendos, juros sobre capital próprio a pagar. Esses valores aqui, neste caso, 123.934, está em milhares, né? Unidades milhares, evidentemente. O valor talvez seja milhões de reais. São valores astronômicos. Para a gente, réis mortais, são valores muito altos. Então, a empresa, o que ela faz? Ela devolve, ela retribui aos acionistas com uma fração do lucro. E como ela se coloca na obrigação de pagar aos seus acionistas, esse valor vai aparecer aqui no passivo circulante, com a conta dividendos e juros de capital próprio a pagar. Tá? Por que razão? Com essa alteração da legislação de 2007 para cá, a empresa, por isso que eu comentei naquele livro que você mostrou agora há pouco, naquele livro, você ainda vai ver a conta lucros acumulados lá no patrimônio líquido. A partir daquela data para cá, não tem mais essa conta. Se for uma empresa SA como essa aqui, ela é obrigada a distribuir todo o lucro que sobrar depois que ela fizer suas reservas. Que reserva é aquele, eu vou reservar. O que ficar reservado no patrimônio líquido, ela não distribui. Então, tudo que ela não reservar, ela se vê obrigada a distribuir aos seus acionistas, dividendos ou juros sobre capital próprio. A diferença entre as duas situações, a gente vai ver daqui a pouquinho, que o dividendos ele é obtido depois de calcular apurar o lucro líquido. E o lucro líquido, a gente vai ver daqui a pouquinho, ele já passou daquela fase do imposto de renda. Então, quando a empresa paga dividendos, ela já descontou dividendos, já descontou o imposto, já pagou imposto sobre aquele valor ao governo. Então, quem receber dividendo está livre de imposto de renda. Mas tem alguma movimentação do governo querendo tributar o dividendo. Aí sugiro que vocês até façam uma pesquisa, se puderem. Tá? Se isso passar, vai ser juros, ou vai ser tributos, vai ser uma bitributação. Porque quando o cara chega a distribuir dividendos, é porque ele já está livre do imposto de renda. E se pagar aquilo, ele vai ter uma segunda tributação. E o juros sobre capital próprio é uma espécie de valor, a remuneração aos acionistas que vem antes da apuração do imposto de renda. Nesse caso, o acionista que receber juros sobre capital próprio, esse vai ter que pagar imposto de renda sobre aquele valor que ele receber, aquele ganho. Mais ou menos 15%, não é isso? Eu não estou lembrado do percentual agora. Tá? Eu dei uma lida esses dias, aí legal. 15%. E então, isso isenta a empresa de pagar mais impostos, né? Exatamente. Então, pode ser estratégia da empresa. A empresa que optar em distribuir lucros a título de juros sobre capital próprio, se ela vai distribuir aquele valor, o que acontece com o seu resultado? Fica menor.
Ficando menor, ela paga menos imposto. Tá? Quem vai pagar é o acionista. Ou se ela optar em deixar para distribuir sob título de dividendos, ela é quem paga imposto de renda e o acionista está isento de imposto de renda sobre aquele valor. Tá? Então, é uma estratégia que a empresa pode adotar, ou eu, enquanto acionista, não, só quero investir em quem paga dividendo, não quero. Então, a gente, até para saber isso, aonde investir, temos que saber esse tipo de informação. Tá? Então, é o nosso dia a dia. Então, aqui, como está mencionando, agora há pouco vocês não estão vendo, aqui no grupo do patrimônio líquido, tá? Nós temos capital social realizado, ou seja, observe que aqui, ó, quanto foi que os sócios entregaram, efetivaram, voltando a dizer, o realizar é entrega de dinheiro à empresa. Então, eles entregaram deve ser 1 bilhão, 231 milhões, alguma coisa assim. Reserva de capital tem 4.188, ações de tesouraria, ou seja, a empresa, observe aqui, ó, valores negativos. Por que isso? Vamos imaginar que a empresa aqui, ela tivesse 5.910, 6 milhões de ações. O que ela faz? 6 milhões e 800 ações. Ela recomprou parte das ações. Então, lá no patrimônio líquido, ações de tesouraria vai estar em negativo. Tá? Por que razão? Esse valor aqui, ele já está dentro desse montante aqui. Tá? Imagina, eu tenho 1 milhão de ações. Resolvi comprar 900 mil ações de volta. Eu não vou ter 1 milhão e 900 mil ações. Eu continuo tendo 1 milhão de ações. Como eu já recomprei do mercado aquelas ações, o que vai fazer? Eu tenho que identificá-la no meu patrimônio líquido. Então, eu vou representar as ações que eu recomprei do mercado colocando em negativo. Tá? Por que razão? O que uma empresa? Nós falamos agora há pouco que a empresa, ela, para captar recursos, ela vai colocar ações no mercado. Então, quando ela coloca ações no mercado, ela recebe dinheiro, se capitaliza mais ainda e fomenta mais ainda o seu negócio. Por que razão a empresa pode querer comprar ações em tesouraria? No nosso material, eu não coloquei nesse aqui de hoje, mas naquele material anterior, nós chegamos a ver isso em sala de aula, salvo algum engano. Acontece que a empresa, se ela tem um número X de ações, ela, quando ela distribuir lucro, vai ter que distribuir ações, o lucro para quantas ações? Na totalidade daquelas ações que estão no mercado, não é isso? Se ela tem 1 milhão de ações, ela tem que distribuir o lucro por 1 milhão de ações, não é isso? E se ela recompra parte dessas ações no mercado? Ela tem que distribuir o lucro para essas ações que ela comprou? Não. Se ela não tem que distribuir, o lucro é o mesmo. O que acontece com o lucro quando ela tiver que diminuir o lucro por um valor menor de ações? O valor por ação, o que ele vai fazer? Ele aumenta. Tá? Então, uma das estratégias que a empresa tem, ao recomprar ações, isso pode ser vantajoso para os acionistas. Porque se eu tinha 1 milhão de ações, eu tenho lucro, eu vou dividir com 1 milhão de ações. Se dessas ações eu comprei um pedaço dela, eu vou ter que dividir aquele mesmo lucro por um número menor de ações. Se eu divido o mesmo valor por um número menor, cada ação vai ganhar um valor maior. Então, em proteção aos acionistas, essa estratégia que a empresa pode adotar acaba favorecendo na distribuição de lucros aos seus acionistas. Ficou claro, gente, para vocês? Hein, pessoal? Ficou sim. Tá? Então, isso para a gente começar a ver quais são as dinâmicas que o mercado tem. Tá? Isso acontece. Tá? Então, vamos voltar lá ao nosso material. Cadê? Peraí. Voltar à nossa projeção inicial. Faltam 10 minutinhos para essa sessão aqui. Mas o tempo passa muito rápido com vocês. Bom, então aqui, esse material, eu acho que eu já coloquei, não coloquei, mas vou colocar no máximo amanhã pela manhã. Peço que vocês peguem esse material, o arquivo PowerPoint, e consultem esse site, tá? Para até massificar, para reforçar materialização do que a gente vê em sala de aula, tá?
Bom, então nós falamos das reservas de lucros que transitam pelo resultado. Por que transitam pelo resultado? Se eu tenho lucro, eu tenho como fazer reserva. Tá? Então, eu vou reservar, se é reserva de lucros, consequentemente, se eu tenho lucro, eu tenho como reservar. E nós falamos em sala de aula que a legislação determina em proteção ao capital que a empresa se obriga a reservar até 20% do valor do capital social, um valor denominado com a reserva, denominado como reserva legal. Reserva legal em decorrência de uma lei, a Lei das SAs, Lei 6.404. Aqui até saiu com errinho de grafia, tá? Então, a lei determina quem a empresa se obriga até 20% do capital social. Então, tendo esse montante do capital social, a empresa se vê obrigada a reservar aquele valor. Tá? Como limite opcional, o que ela pode fazer? Eu somo todas as reservas de lucro com toda a reserva de capital e verifico 30% esses valores. Se ele ultrapassar a 30% do valor do capital social, eu não preciso construir minha reserva naquele ano. Tá? Então, de que valor é esse que a gente vai ter que reservar a cada resultado apurado? 5% do lucro líquido. Então, vamos pegar 5% do lucro líquido daquele exercício e tirar 5%. Todos os anos, vamos tirar 5%. Até quando? Até quando chegar 20% do capital social. Tá? Então, a reserva legal é uma das reservas de lucro, porque transita, ou seja, ela é consequência do lucro. Se eu não tenho lucro, não tem como apurar uma reserva legal. A outra reserva, reserva estatutária. Mencionamos agora há pouco que o Estatuto de Constituição da empresa, ele vai definir as regras de convivência, de comportamento, de funcionamento, de existência da empresa. E nesse estatuto, ele pode determinar que parte do lucro seja retido. Então, a cada ano que tiver um resultado, eu já defini isso no estatuto, a cada ano que tiver um resultado positivo, vamos reservar um pedacinho para quê? O estatuto vai definir a finalidade. Definir uma reserva estatutária para um reinvestimento, novas incorporações, alguma coisa ela vai ter que dizer para que vai usar essa reserva. Quanto vai ser retido e qual o seu limite, que também é outro erro de grafia, tá? Qual o seu limite máximo. Então, ele vai dizer qual a finalidade, qual o percentual do lucro e qual o limite máximo da reserva estatutária. A empresa quer trocar todos os equipamentos da fábrica ao final de 5 anos. O valor estimado de tantos milhões. A cada ano ela tira um pedacinho até que em 5 anos consiga juntar aquele valor todinho para trocar todos os equipamentos da fábrica. Ela tem que dizer o porquê, qual o percentual e qual o limite máximo. Na reserva para contingência, a empresa, mais um rim de grafia aqui, fiz assim, hoje meio... na reserva de contingência, a empresa, o que ela faz? Ela tem como expectativa uma perda julgada provável. Então, para que isso possa impedir que a empresa tenha um lucro, ela vai ter uma redução na sua lucratividade. Então, essa reserva para contingência, ela objetiva tentar compensar essa provável redução no lucro que a empresa tenha. Por que ela pode ter essa redução no lucro? Ela pode ter alguma demanda, alguma contenda judicial, alguma ação na justiça, por exemplo, alguma causa trabalhista, que é provável que ela perca essa causa, provável que ela tenha que pagar um valor X, ela já tem um valor estimado daquela ação, e que ela tenha que pagar daqui a 1, 2 anos ou 3 anos. Para evitar aquela surpresa, ela vai se reservando em parcelas. Para quando chegar aquele momento, ela ter o recurso todo para pagar aquela causa. E se isso não acontecer, eu tinha provável em 3 anos esse problema. Então, eu vou me calçando durante 3 anos. E se isso não acontecer, o que eu faço? O valor não está reservado? Mencionei agora há pouco. Se eu reservo, eu não distribuo. Não é isso? Não distribuo a quem? Aos acionistas. Não distribuo dividendos. E ao final de 3 anos, no nosso exemplo,
se ao final de 3 anos a empresa verificou aquelas razões que motivaram a criação dessa reserva deixaram de existir. O que eu faço? A gente reverte essa reserva e distribui aos acionistas. Tá? Então, enquanto mantida aquela possibilidade daquele problema, o valor está reservado. Acabou aquela motivação e não aconteceu, distribui aos acionistas. É uma reversão, tá? De distribui aos acionistas. Legal, gente? E aqui, reserva de lucros a realizar. Esse aqui eu coloquei um exemplo para facilitar. Vamos imaginar que a empresa, nós acabamos de ver que a empresa ela é obrigada. O que ela não reservar, ela tem que distribuir. E distribuir, nós acabamos de ver lá naquele balanço patrimonial, que ela distribui em dinheiro. Tá? A empresa distribui em dinheiro aos seus acionistas. E essa reserva de lucros a realizar, objetiva não distribuir, tá? Não distribuir dividendos obrigatórios sobre as parcelas ainda não realizadas financeiramente. Tá? Então, o que acontece? Se nós vamos distribuir lucros, o nosso acionista vai receber dinheiro. Mas se eu não tenho todo o valor que eu vendi, eu não recebi. Tá? Lembrando que eu comentei nisso, a realizar tem a conotação de entrar dinheiro. Eu tive lucro não realizado. Parcela do lucro que eu tive, eu ainda não recebi, eu vendi a prazo. Se eu vendi a prazo, só vou receber no ano seguinte, por que neste ano eu vou ter que pagar meus acionistas se eu não recebi dinheiro? Tá? Então, a parcela, a reserva de lucro a realizar, ele tem a ver com aquela parcela do lucro auferido num período que a empresa não recebeu dinheiro, ou seja, ela vendeu a prazo. No momento em que o seu cliente, né, fizer o pagamento daquele valor à empresa, ela distribui aos seus acionistas. Então, como seria isso aqui? Supondo que a empresa tenha tido um resultado de exercício de R$150 mil. Então, nós acabamos de ver que de cada resultado a empresa tem que reservar, a título de reserva legal, 5%. Então, 5% de 150 mil dá R$7.500. Então, a base de cálculo para os dividendos, neste momento, seria isso menos a reserva legal. Então, no momento, não tendo mais nada, nenhuma outra reserva, a empresa se obriga a distribuir desse valor 25%, porque lá no estatuto da empresa diz, olha só, você é obrigado a distribuir 25%. É o limite que a lei determina. Então, sobre esse valor, vamos pagar aos acionistas R$35 mil, ou seja, 25% de R$142.500. Então, a empresa se obriga a distribuir aos acionistas R$35 mil. Só que, daquele resultado que a empresa teve, ela tem uma parcela ainda a realizar de 20 mil. Ou seja, ela teve vendas a prazo, você vai receber no ano seguinte. Nós estamos no ano de X0, apuramos o lucro líquido de 150 mil. Sobre o lucro de 150 mil de X0, temos que pagar 35 mil aos acionistas, a título de dividendos. Só que desses 150 mil, ainda não recebemos 20 mil reais, porque foram vendas a prazo. Como que a empresa, se ela não recebeu dinheiro, ela vai distribuir um dinheiro que ela não recebeu. Tá? Se ela não recebeu, o que a gente faz? Vamos deduzir do valor devido aos acionistas, vamos subtrair o valor que ela ainda não recebeu dinheiro, e esse valor, essa diferença vai ficar numa reserva de lucros a realizar. Dessa forma, a empresa não distribui, não paga o dinheiro aos acionistas de um valor que ela não recebeu efetivamente ainda. Tá? Ele vai encerrar a sessão agora, falta menos de 1 minuto, mas, gente, até aqui, tranquilo? Hein, pessoal? Sim, professor. É muita informação, mas a gente